Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre direitos humanos. Hoje a gente vai discutir a pauta ambiental e nós veremos que essa é uma pauta fundamental hoje em dia para a discussão dos direitos dos povos indígenas e tradicionais, uma vez que grande parte do impacto sofrido com as mudanças climáticas e todos os outros processos de transformação do nosso ecossistema afetam diretamente essas populações mais vulneráveis. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês, exibindo um pouco sobre o material que a gente vai ter de apoio, mas sempre recomendo, como fiz nos nossos dois últimos encontros, a leitura de tratados internacionais que vão ser mencionados ao longo da minha fala, como uma forma de complementação dos estudos. Lembrem-se que tratados internacionais de direitos humanos são parte fundamental também do nosso sistema normativo. E, por consequência, a leitura desses tratados, uma vez incorporados à nossa lógica, ao nosso sistema e ordenamento jurídico internos, né, fazem parte também do nosso conteúdo programático de estudos. Então, iniciando, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a origem, os debates iniciais da pauta ambiental no sistema ONU. E aí, passando para o nosso próximo slide, a gente vai ver como essa conferência acabou sendo organizada pela ONU. A pauta sobre direitos humanos passou a ser tema de conferências da ONU a partir da década de 70. Especificamente, em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, e que visava fazer uma discussão inicial sobre os impactos do sistema econômico capitalista na gestão dos nossos recursos naturais. 113 países fizeram parte dessa discussão e acabaram realizando um tratado, mais uma declaração de intenções sobre a proteção ambiental, que é a declaração sobre o meio ambiente humano. Muito embora essa declaração não tenha tido um impacto realmente significativo na transformação das dinâmicas econômicas de cada um desses países. E daí, quando a gente passa para a próxima visão, a gente vai observar como o não entendimento a respeito da temática ambiental acabou se tornando tema recorrente nas demais reuniões da Organização das Nações Unidas, porque, infelizmente, a catástrofe ambiental foi sendo amplificada. Então, na década de 1980, foi realizada uma nova conferência junto à Organização das Nações Unidas, por meio da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nessa comissão foram discutidos os primeiros passos dessa ampla discussão que a gente faz hoje sobre o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Essa noção ela é trazida pelo relatório Nosso Futuro Comum, também muito conhecido como relatório Brundtland, que é o sobrenome da sua autora, e que vai ser conceituado como essa incompatibilidade da economia predatória que a gente possui com a capacidade da natureza de renovação. Então, alguns temas vão sendo pontuados pela primeira vez, como o aquecimento global, a possibilidade da destruição da camada de ozônio em curto espaço de tempo, a nossa necessidade de renovação dos recursos por meio do desenvolvimento de uma economia sustentável. Então, a ONU, o sistema global, passa a ter um pouco mais de foco sobre as questões ambientais. Quando a gente vai para a década de 90, e aí passando também para o nosso próximo slide, a gente verifica que o não atendimento, de novo, às demandas específicas sobre o sistema ambiental vão fazer com que a gente reproduza um novo mecanismo de proteção. Dessa vez, a gente vai desenvolver aqui no Brasil, em 1992, mais especificamente, o que a gente chama de Cúpula da Terra,
e que é mais conhecida, na verdade, pelo nome Rio 92 ou Eco 92. Nessa conferência, a gente discutiu uma série de objetivos, e dessa vez a ONU não está só mais fazendo, né, a partir da Eco 92, discussões de conteúdo teórico ou de alarmes, mas ela quer pautas, ela quer objetividade, e ela passa, portanto, a demandar dos países que compõem o sistema global tarefas no sentido de reduzir o impacto negativo da nossa economia sobre o meio ambiente. Então, os objetivos principais da Eco 92 são a avaliação constante da situação ambiental e da pauta de desenvolvimento econômico, especialmente o sustentável, a necessidade de transferência de tecnologias não poluentes dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, a necessidade de incorporação da pauta ambiental dentro do processo de desenvolvimento econômico e, por consequência, das políticas públicas atreladas a essa dinâmica, a essa área da nossa vida sociedade, a própria noção de criação de uma cooperação internacional para a prevenção de ameaças e catástrofes ambientais, e, por fim, a necessidade de revisão periódica e sistemática dos organismos da ONU para adaptação a essa nova realidade, né? A Eco 92, também a gente verifica a seguir, traz uma série de documentos que são fundamentais também para a nossa leitura e um estudo. Então, passando para o próximo slide, a gente vai verificar quais são esses principais pontos que a Eco 92 coloca para nós diante dessa necessidade de readaptação, né? Então, a gente vai ter uma declaração específica, que é a Declaração do Rio, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, que é a mais conhecida delas, inclusive, que coloca 21 critérios a serem observados, como redução do gás carbônico, né, solto pelas indústrias que se utilizam de algum combustível, a necessidade também de fazer reciclagem. Então, uma série de pautas vão sendo colocadas agora para nós e estão todas previstas na Agenda 21. Assim como outros princípios sobre proteção florestal, a conservação da nossa biodiversidade, e pela primeira vez a gente também vai começar a se preocupar sobre a mudança climática. E aí, esse é o grande desafio que a gente vai ver nos dias de hoje. Então, passando no nosso slide também, a gente vai agora começar, no final da década de 90, a se preocupar mais com as mudanças climáticas. E uma conferência muito conhecida também nesse sistema global é a chamada Terceira Conferência das Partes, da qual decorreu o famoso Protocolo de Quioto. Nesse protocolo, a gente vai ter pela primeira vez também colocada a urgência de redução dos gases poluentes da camada de ozônio, para que a gente evite o efeito estufa e também o aquecimento global, né, e o derretimento das camadas polares. E esse é um momento muito crítico, inclusive, para o sistema global, porque os Estados Unidos não vão aderir ao Protocolo de Quioto. E os Estados Unidos são ainda o país que mais produz produtos mesmo da indústria, né? Ele é o país que mais tem uma economia predatória. E, por consequência, se ele não se encaixa, se ele não se adequa a essa necessidade de redução dos poluentes, a gente, no sistema global, passa a não ter possibilidade de reversão desse quadro crítico. Então, a pauta ambiental, ela nos coloca aquela terceira dimensão de proteção dos direitos humanos. Ou seja, são direitos humanos da fraternidade, dizem respeito a toda a humanidade. Não adianta de nada a gente preservar os nossos recursos naturais se outros países não fizerem o mesmo, porque a gente vai acabar mudando a forma como o próprio planeta se sustenta e se regenera, né? Então, a partir daí, a gente vai ver nos próximos slides também, né? A gente vai tendo uma dificuldade da ONU de fazer uma coesão entre os países que garantam uma possibilidade
de redução das catástrofes ambientais. E serão inúmeras as conferências que a gente vai ter a partir de então, praticamente uma por ano, né? Mas mencionando as principais, que são aquelas que eventualmente podem ser alvo do nosso concurso, né? A gente tem também a Rio+20, que foi realizada aqui no Brasil em 2012, ainda à época do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. A ECO, a Rio+20, perdão, ou também chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, lançou uma outra declaração que foi chamada de O Futuro que Queremos. E por meio dessa declaração, nós tentamos fortalecer o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e realizar a criação de um órgão político que pudesse coordenar as ações num aspecto internacional para o desenvolvimento sustentável. Além disso, o futuro que queremos, né, essa declaração prevê um investimento de 513 bilhões de dólares em projetos socioambientais nos próximos 10 anos, ou seja, até 2022, ano passado, ano retrasado. E nisso a gente tenta verificar se esses avanços foram positivos ou não. Em parte foram, porque grande parte do buraco da camada de ozônio voltou a se fechar. A gente conseguiu uma regeneração da camada de ozônio, o que foi muito positivo e confirmado no início desse ano. Mas o próprio efeito estufa e o aquecimento global, que não foram interrompidos nesse processo, aceleraram o processo de degelamento das camadas polares. E isso nos alerta para o grande risco de tsunamis ou de invasão mesmo do mar nas ilhas costeiras. Então, a gente tem ainda um quadro bastante temeroso. Passando adiante, a gente vai então começar a se preocupar exclusivamente com a pauta climática. E aqui a gente tem uma notícia muito triste que foi levantada pela NASA. Esse núcleo de estudos de ciências espaciais dos Estados Unidos, que em 2014 nos deram uma notícia muito triste, que o quadro de degelamento das camadas polares é irreversível. Ou seja, a gente não vai conseguir evitar o degelamento dessas camadas nos próximos anos, e o que a gente vai precisar fazer é uma readequação das nossas necessidades ambientais e das nossas possibilidades também de resistência aos impactos dos efeitos climáticos. Então, foi lançado um quadro bastante apocalíptico de desaparecimento de cidades litorâneas e até mesmo extinção de inúmeras espécies animais. A gente teve, no final do ano passado também, a notícia de que algumas sociedades que vivem em ilhas vão começar a precisar sair delas nos próximos anos, porque elas vão ser constantemente afetadas pelo avanço do nível do mar. E aí a gente chega ao, também passando adiante, próximo acordo que vai ser sustentado dentro desse sistema global e que, de novo, vai gerar uma grande polêmica na nossa contemporaneidade, que é o Acordo de Paris. Em 2015, essa cidade, Paris, na França, vai reunir os países do sistema global para fazerem a discussão especificamente sobre a mudança climática. E o Acordo de Paris tem como principal meta, né, manter o aumento da temperatura média global menos de 2%, 2 graus centígrados, melhor dizendo, acima dos níveis pré-industriais. Então, é uma meta de que a gente tente controlar, pelo menos, o quão quente será o mundo nos próximos anos, né? Esse é um quadro realmente catastrófico e que se tornou mais catastrófico ainda quando novamente os Estados Unidos declinam do acordo, assim como eles fizeram no Protocolo de Quioto, também o farão agora no Acordo de Paris, nesse caso específico sob o governo do Donald Trump. Então,
O Acordo de Paris previa, e prevê ainda, está vigendo, o investimento de 100 bilhões de dólares por ano em medidas de mitigação dos impactos climáticos, e os Estados Unidos não fazem parte desse sistema, o que dificulta muito a proteção do sistema global. Então, passando também, a gente vai verificar que essas necessidades impactam na nossa sociedade. Aqui no Brasil, em 2017, a WWF, que é uma organização não governamental, realizou um estudo mencionando que a destruição das nossas reservas florestais, o grande avanço do garimpo e de outras atividades madeireiras, da pecuária, do agronegócio predatório, acabam interferindo também no equilíbrio do nosso ecossistema. Então, essa exploração econômica massiva da Amazônia é um problema não só mais brasileiro, mas de nível global. E, portanto, adiante, a gente vai começar a refletir um pouco sobre como as nossas práticas econômicas precisam também ser repensadas em termos de garantir o desenvolvimento sustentável. Uma série de medidas provisórias, ainda no governo do Michel Temer, foram convertidas em projeto de lei, enfraqueceram bastante do Código de Crimes Ambientais, permitindo a invasão e a retomada de terras que já foram alvo de grilagem para a exploração econômica, o que acaba gerando um quadro de grande instabilidade. E como nós já mencionamos, né, as principais vítimas são os povos tradicionais que se servem desses recursos naturais. E aí, não só os povos indígenas, mas também os povos ribeirinhos, né, e toda a comunidade quilombola, que eventualmente se sirva também desses recursos para sua sobrevivência. E, portanto, passando adiante, a gente precisa, em alguma medida, pensar formas de controle dessa economia predatória, que não significa acabar com ela, mas é possível que haja um desenvolvimento sustentável dentro de atividades do agronegócio, dentro de atividades de exploração dos nossos recursos naturais, né? Então, a agropecuária, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e todas as outras formas que colocam em risco a nossa biodiversidade e a proteção das nossas matas precisam passar por uma revisão urgente. Tanto que essa foi a pauta mais defendida no início do governo Lula, no terceiro mandato dele, iniciado no ano passado, que no seu próprio discurso de posse, mencionou a proteção ambiental como sendo a sua grande promessa de governo, né? E tanto é assim que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, como uma forma de não só preservar a etnicidade, a plurietnicidade desses povos, mas também de reconhecê-los como sendo guardiães que vão interferir diretamente na forma de gestão ambiental de uma maneira sustentável, né? A gente teve uma larga trajetória de desmatamento da Amazônia nos últimos anos, em especial nos governos Temer e Bolsonaro, e o governo Lula promete realizar esse reequilíbrio e essa retomada das áreas verdes para atender as demandas que ele mesmo, o Brasil, né, como Estado, se colocou quando assumiu os acordos anteriormente mencionados no âmbito do sistema global. A questão é que, ao mesmo tempo que o governo se preocupa com a questão ambiental, ele se preocupa de manter as atividades econômicas, que geram receita para o país e que são uma base política muito forte e de pressão, portanto, junto ao Congresso Nacional. Então, o equilíbrio dessas duas pautas tende a ser bastante conflituoso, mas é preciso que haja um ponto mesmo de encontro, tendo em vista uma necessidade que não é apenas econômica, mas também de sobrevivência a nível global. E aí, a gente, portanto, chega ao resultado final, passando adiante, em que a gente sente os impactos todos dessa mudança climática no nosso dia a dia. Então, essa última foto que eu coloco para vocês
de São Paulo, que em plena tarde, que não era de um inverno, era uma tarde comum, ensolarada, ficou absurdamente preta, em razão da fumaça que estava vindo das queimadas promovidas na Amazônia e também no Centro-Oeste, especialmente no Pantanal, em 2021. Então, toda essa nossa tendência à destruição ambiental coloca em risco toda a comunidade global, ou seja, uma queimada realizada na Amazônia e também na região do Pantanal acabou impactando a sociedade brasileira lá no Sudeste. Então, a gente sente, né, e imagina como a não proteção ambiental pode, de fato, nos trazer riscos maiores do que nós estamos prevendo. Então, para os nossos estudos, vale muito a pena ler esses tratados que foram mencionados, os links estão todos disponíveis para vocês, e tentar sempre pensar essa dinâmica ambiental a partir de um sistema protetivo, ao mesmo tempo da diversidade étnica e dos nossos recursos ambientais. Muito obrigado.